Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do AsBravecast, o podcast da revista Asbrave. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre a segurança nas instalações elétricas nos sistemas de ar-condicionado. Nós temos aqui entre os nossos participantes do episódio o engenheiro e vice-presidente da Asbrave, Mário Alexandre, o diretor técnico da Asbrave, Ricardo Albert, e o engenheiro eletricista, Ricardo Augusto Pufal. Eu estou aqui com nossos convidados, então a gente sabe que o verão está chegando e é a época do ano em que aumentam as instalações de ar-condicionado, principalmente o split, consideravelmente, né? No caso, as instalações residenciais e comerciais de pequeno porte. Então vamos perguntar aqui aos nossos convidados quais são os cuidados que nós devemos observar no momento da instalação elétrica. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, a Asbrave, como associação que congrega empresas e profissionais dos ramos de ar-condicionado, ventilação, refrigeração e aquecimento, há uma preocupação bastante grande quanto à segurança. E quando se fala em segurança, falamos em segurança biomédica, em segurança alimentar, na conservação dos nossos alimentos, no sentido também dos fluidos refrigerantes que possam ter uma possibilidade de incêndio, e também nas instalações em geral que tem que haver previsão de prevenção contra incêndios, em particular cozinhas industriais e outros setores. Nessas instalações, quando tratamos de instalações maiores, via de regra, temos uma equipe de projeto na qual toma os devidos cuidados para que essas instalações sejam bastante seguras, tanto no seu projeto quanto nas instalações. Mas uma das grandes preocupações nossas são com instalações de pequeno porte, quando não há profissionais envolvidos que possam ter um conhecimento técnico mais apropriado para evitar esses sinistros. Cansamos de ouvir notícias na mídia que ocorreu um incêndio em determinado lugar e esse incêndio foi causado pela instalação de ar-condicionado ou pelo sistema de ar-condicionado. E muitas vezes a origem desse incêndio se deu nas instalações elétricas. Então gostaríamos de que o engenheiro Ricardo Pufal pudesse nos explicar também um pouco mais sobre os cuidados que as pessoas têm que ter, né? Principalmente o consumidor leigo, que não tem um conhecimento técnico e que muitas vezes, na própria ânsia de fazer uma instalação do sistema de ar-condicionado adquirido ou do equipamento de ar adquirido, faça essa instalação muito às pressas e sem os cuidados requeridos. Então, gostaria de perguntar então ao Ricardo Pufal algumas dicas aí que ele possa oferecer para nós sobre esse assunto. Boa tarde, Mário e demais integrantes da mesa, Ricardo e Cristiane. Primeiramente, um esclarecimento com relação à parte elétrica das instalações, certo? Existe uma norma técnica que é denominada NBR 5410, que é o que baliza todo o projeto de uma instalação elétrica, certo? Então, ali, esta norma tem diversas diretrizes e recomendações e maneiras de tu fazer a instalação corretamente, para que o objetivo dela é oferecer segurança para pessoas e animais. Então, baseado nisso, a gente vai começar a conversa com alguns preceitos normativos que são determinantes. Primeiro, a norma determina que tu não pode deixar no mesmo circuito um sistema de iluminação com um sistema de tomadas. Então, aquela história de tu puxar um fiozinho lá da luminária para te alimentar uma cafeteira ou qualquer outro sistema, isso a norma não permite. Então, tu tem que ter um circuito elétrico para iluminação,
um ou mais e um ou mais circuitos elétricos de tomadas. A norma também diz que para o circuito de tomadas eu posso ter uma ou diversas tomadas penduradas no mesmo circuito, desde que seja feita a soma da potência ou da previsão de potência de cada equipamento elétrico que vai ser ligado a ela, certo? A norma também determina que qualquer alteração de bitola na utilização dos condutores, aí dá para se exemplificar, por exemplo, o diâmetro do fio ou a quantidade de milímetros quadrados do mesmo. Toda vez que houver a mudança de bitola da enfiação, essa mudança de bitola tem que ser protegida. Normalmente, o equipamento mais usual que se usa para proteger contra curto-circuito e sobrecorrente é o disjuntor. Hoje, os disjuntores termomagnéticos, a gente chama termomagnéticos, porque o termo significa sobrecorrente e o magnético significa curto-circuito. Então, esse dispositivo, ele protege a enfiação contra as duas coisas. Isso se falando em norma técnica. Uma outra informação que cabe ressaltar, que desde julho de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou uma lei que obriga que toda instalação elétrica, a partir daquela data, seja obrigada a possuir fio terra, ou seja, na norma condutor de proteção. A norma, que é de 2004, já prevê isso desde da sua primeira versão, que é 2000, e em 2004 ela é reforçada e em 2006, julho de 2006, foi promulgada uma lei. Ou seja, quem não instalou desde julho de 2006, ou fez qualquer reforma numa instalação e não botou fio terra, está fazendo uma coisa que é ilegal. E aí pode sofrer as sanções da lei. Apesar as normas técnicas não têm a obrigação legal, mas a lei existe. A norma técnica faz com que as pessoas tenham um procedimento para utilizá-la. Um determinado tipo de instalação ou equipamento. Para uma série de equipamentos e de sistemas existem norma técnica, certo? A norma técnica, no caso da legislação brasileira, ela é utilizada em diversos dispositivos legais. Um juiz, por exemplo, vai determinar que houve algum dano a uma pessoa se essa pessoa, por exemplo, se o profissional que fez qualquer coisa não estiver baseado numa norma técnica. Tá? Bom, voltando ao caso das instalações elétricas, então, como eu falei anteriormente, a gente tem dividido o circuito de iluminação. É obrigatório, por norma, tu dividir circuitos de iluminação e circuitos de tomada. Normalmente, o que ocorre é que esses aparelhos de ar-condicionado que está se usando há bastante tempo atrás e com maior frequência, os denominados splits, normalmente ele tem suas tensões em 220 volts, o que para as pessoas que moram no interior não é muito problema, porque a tensão entre fase e neutro em diversas cidades do interior é 220 volts, mas nas capitais, normalmente, principalmente Porto Alegre, as cidades litorâneas tipo Capão da Canoa, Tramandaí, Xangri-Lá, as tensões são fase neutro 127. Aí começa o primeiro dos problemas. A pessoa precisa ter uma instalação com um disjuntor bifásico, para ter duas fases, entre as duas fases ter 220, certo? E em vez de se fazer um circuito exclusivo, principalmente em locais de instalações já existentes, tipo apartamentos e residências mais antigas, em que o quadro elétrico é um quadro menor, com pouco espaço para ampliações. Diga-se de passagem, a norma brasileira, a NBR 5410, que eu me referi anteriormente, prevê que em todo o projeto de um empreendimento novo, seja ele residencial
comercial, industrial, enfim, de qualquer tipo, seja deixada possibilidade de expansão, ou seja, espaço reservas. Então, devido à grande dificuldade de se ter esse espaço reserva nos quadros, muitas vezes a pessoa, o eletricista que está fazendo a instalação, ou o próprio instalador do split, ou de um aparelho de janela, um ar-condicionado de janela, enfim, do sistema mais residencial ou de comércio de pequeno porte, ele pede uma ligação bifásica para a concessionária vai lá, troca o medidor, bota um disjuntor bifásico na entrada de energia do empreendimento, e aí o pessoal puxa um fio lá para dentro, para alimentar a máquina. E esse um dos fios é a fase que falta, e a fase que existe lá ele puxa de qualquer lugar. Então, a partir desse momento é que começam os problemas. Primeiro, tu já está misturando provavelmente um circuito de iluminação ou um circuito de tomadas com um circuito de tomada específica, né, que é um ar-condicionado. E o segundo, aquilo que eu falei anteriormente, em toda mudança de bitola, tu tem que ter um sistema de proteção. Então, grande parte dos acidentes causados com as instalações é porque o profissional que está fazendo a instalação elétrica do sistema não faz essa ligação corretamente. Exemplificando, se tu tem uma entrada monofásica, tu teria que levar lá do medidor de energia, que pode ser de um condomínio ou de uma residência, tu teria que levar uma alimentação com 3 fios, 2 fases, um neutro, e agora, como é uma reforma que tu está fazendo, e a NBR 5410 desde 2004 fala que qualquer modificação tu tem que adequar, qualquer modificação na instalação, tu tem que adequar a nova norma, e também, como é lei desde 2006, tu tem que levar o fio terra. Para quê? O fio terra é um elemento de proteção contra choque das pessoas. Então, se a carcaça do aparelho está aterrada, qualquer curto-circuito ou qualquer ligação indevida ou o próprio encostar de fio em algum local que esteja energizado vai fazer com que circule uma corrente grande pelo disjuntor, se esse existir, e vai desarmar. Então, essa é uma das razões de ter fio terra, certo? Então, o correto seria que a pessoa que adquirisse um aparelho que comprou num shopping center ou num supermercado, enfim, que viu a sua condição financeira melhor atendida por algum fornecedor, que chamasse um profissional que tivesse habilitação e conhecimento para fazer a instalação corretamente, porque muitas vezes o barato sai caro. Outra dica que eu dou aqui é que existem sistemas que até a própria norma prevê, que são sistemas utilizados para proteção de pessoas, então contra-choque, específicos para isso. Não é o caso do ar-condicionado, mas a gente poderia colocar, por exemplo, chuveiro elétrico, os circuitos que alimentam as áreas úmidas, tipo cozinha, banheiro, que alimentam circuitos externos, que também faz parte de segurança das instalações elétricas. Volto a dizer, não é o foco do coisa, mas a título de dica. A norma também determina que todos esses circuitos, além de terem a proteção do disjuntor, terem a proteção do DR, que é o interruptor de corrente diferencial, que para esses casos a corrente diferencial é de 30 mA. Por quê? Porque um choque elétrico, qualquer descarga elétrica que passe pelo teu coração e for maior do que 50 mA, o coração fibrila e tu morre. Então, esse dispositivo é obrigatório desde 2004 pela norma, de que seja utilizado em circuitos tipo tomadas de cozinha, tomadas que alimentem equipamentos da rede externa e tomadas de chuveiros, certo? Existe um outro tipo de proteção deste tipo, dos DRs, que são dispositivos de corrente residual, que são destinados a prever a instalação contra incêndio.
eu fiz a introdução contra pessoas, por quê? Porque também vale a pena explicar para vocês que existem dispositivos em que tu coloca esse tipo de dispositivo, DR, sempre junto com o disjuntor, ou o próprio disjuntor DR, mas é um dispositivo em que, se tu utilizares ele com corrente nominal de disparo de 300 mA ou de 500 mA, isso ele protege, vamos dizer assim, se tu tiver qualquer fuga de corrente da máquina do ar-condicionado ou de qualquer outro sistema teu dentro da instalação, ele desarma antes que o próprio condutor ou não consiga desarmar o circuito ou que o teu sistema evite de pegar fogo, entendeu? Então, basicamente, isso é mais uma dica para quem tem alguma instalação que queira proteger, além da parte da vida da pessoa, né, que queira proteger o seu patrimônio, pode utilizar este dispositivo, tá? Espero ter ajudado aí, agradeço a oportunidade, vou passar o microfone para os colegas aqui. Só uma pergunta aqui, já para terminar a questão da instalação. Eu sempre faço o papel do público leigo aqui nas gravações do podcast. Então, eu, Mariazinha, contratei uma pessoa para fazer a instalação do split na minha casa e eu tenho que ter uma certa noção, né, do que eu tenho que observar da pessoa que vai instalar. Em relação ao fio, tá? Eu tenho que... O quadro lá da luz não tem a entrada para 220, além desse disjuntor, eu tenho que comprar a fiação. Qual é como é que se chama? A espessura do fio para instalação elétrica para o sistema de ar-condicionado? Qual que é a adequada, correta? E também a questão do disjuntor. Não sei que alguém poderia responder. Essa pergunta também gostaria de fazer, porque muitas das vezes a instalação elétrica é feita pelo técnico de climatização, que é o que vai fazer a instalação. E ele, por ser um leigo, eu gostaria de perguntar qual é a dica que daria para a seleção do disjuntor, qual é a capacidade dele normalmente que se usa com folga em termos de amperagem. Ele tem curva esses disjuntores, qual é a curva mais indicada para os sistemas de ar-condicionado? É uma boa pergunta, Albert. Primeiro, o circuito sempre é dimensionado pela carga elétrica do aparelho, certo? Então, tu teria que ver a capacidade do teu split. Eu te diria que até 12.000 BTUs, por exemplo, tu tranquilamente pode usar um fio 2,5 milímetros quadrados, isolado. Se for uma área de público, ele tem que ser livre de halogênio, por exemplo, se tu for usar isso numa clínica, usar esse aparelho numa clínica médica, ou se for um local de afluência de público, existe uma outra norma, que é a segurança nas instalações hospitalares de afluência de público, que tem uma série de coisas. Então, até 12.000 BTUs, certamente, para 220 volts, um circuito com fio 2,5 milímetros quadrados, limitando essa distância em, no máximo, aí 15, 20 metros, vamos dizer, protegidos por um disjuntor ou monofásico, se forem a tensão 220 fase neutro, ou um disjuntor bipolar 2x16, se for, no caso, por exemplo, Porto Alegre, que é uma região em que é 127 volts a tensão fase neutro. E normalmente se utiliza a curva C, que é uma curva de disparo mais lenta, para não pegar a corrente de partida de todos os motores elétricos, tá? Acima disso, vamos dizer, 12.000 para 18.000, aí o ideal era tu ver a potência da máquina, do equipamento, né? E aí já é um uso mais específico, certo? E o que se recomenda sempre é que se contrate pessoas habilitadas, que tenha alguma formação já em de preferência, por formação técnica, ou que tenha estudado em alguma instituição que faça a formação, tipo a Asbrav faz para o pessoal de climatização, que tem diversos SENAC, SENAI, que formam excelentes eletricistas. Não contrate conforme
Eu muitas vezes brinco em emendador de fio, porque esse vai fazer com que a coisa saia mais cara do que tu vai realmente pagar por um bom profissional. Barato vai sair caro. Exatamente, barato vai sair caro. Bom, complementando as explicações e as dicas tanto do Ricardo Albert quanto do Ricardo Pufal, gostaríamos também de lembrar que nós temos no site da Asbrav um manual de instalação de equipamentos, de compra e instalação de equipamentos, no qual são citadas assim essas precauções que temos que ter ao utilizar e ao comprar equipamentos de ar, né? E mais assim ressaltar a importância desse assunto que a gente esteve conversando aqui, porque quando nós temos sinistros, né, e eles resumem-se a danos materiais, a nossa preocupação não é, embora grande, não é tão importante quanto quando nós temos a causa de danos físicos ou a perda de vida de pessoas. Muitas vezes as pessoas ficam com deficiências físicas ou outros problemas de ordem de saúde que são às vezes irrecuperáveis. Fora quando se perde as vidas humanas como só ia acontecer em muitos dos incêndios. Então, mais uma vez, agradecemos essa oportunidade de fazer alguns esclarecimentos e esperamos que tenha sido útil aí para quem nos esteja ouvindo. Obrigado. E esta foi mais uma edição do Asbravcast, que teve o oferecimento de Aeres Qualidade do Ar, Johnson Controls Hitachi, Mercato e Senai Mauá. Sigam a Asbrav em todas as suas redes sociais.